aula mais uma vez. Como vocês vão? Tudo bem? Professor Alisson Brandão, Filosofia. Quero dizer da satisfação enorme desse retorno. Agora a gente dá início aqui ao estudo do nosso PET 3, né? E eu espero que vocês possam aproveitar, ampliar e aprofundar cada vez mais o conhecimento de cada um aqui na nossa disciplina de filosofia. Então, a proposta do PET 3, deixa eu colocá-lo aqui de imediato na nossa janela. A proposta do PET 3, ela está aqui. Deixa eu colocar aqui a capinha para que vocês possam ver. Então, o nosso PET 3 Filosofia está na tela. A partir do nosso PET 3, eu acho que é importante aqui o que eu quero destacar aqui, porque quero primeiro destacar com vocês o conteúdo do nosso PET 3. O que nós estudaremos no PET 3? O PET 3, ele é o PET dedicado ao tema da política. Ele é o PET em que nós faremos um sobrevoo, eu diria, pelas principais concepções históricas do campo político aqui na filosofia. Então, a primeira semana começa com Platão e Aristóteles, a segunda com Maquiavel, depois o contratualismo moderno nas terceiras, quarta e quinta semana, com Hobbes, Locke e Rousseau, e, por fim, uma concepção já contemporânea, né, que é a de Foucault, já no século XX. Então, vamos avançar aqui para o nosso ao encontro aqui da filosofia. Então, semana 1, página 192, o destaque aqui é a compreensão dos temas filosóficos e políticos presente em Aristóteles e em Platão. Vamos dar o destaque aqui, então, vamos lá, então. O texto que está exposto aqui no PET é um texto retirado do livro do Gilberto Coutrin, que é o livro Fundamentos de Filosofia. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou interromper a tela, essa tela. Deixa eu abrir a tela do Gilberto Coutrin, para que vocês possam ter acesso à tela do Coutrin. Vamos ver aqui. Minha imagem havia desaparecido, recuperei minha imagem. Essa é a obra a qual o texto faz menção. Está carregando aí para vocês. Aqui, Fundamentos de Filosofia, do Gilberto Coutrin. Acho que não... Espera aí, acho que não apareceu. Deixa eu tentar mais uma vez aqui. Deixa eu dar um destaque para ela aqui. Vamos ver se agora ela aparece. Então, essa é a obra que a gente está destacando aqui, do Gilberto Coutrin, que é o Fundamentos de Filosofia. Vamos voltar para o nosso PET, então, para a gente, de fato, dar início ao conteúdo do nosso PET. Então, a semana 1 nos propõe aqui na semana 1, a proposição é da compreensão da filosofia política de Aristóteles e de Platão. Então eu quero aqui dar destaque para vocês. Eu não estou gostando um pouco do compartilhamento.
Às vezes eu estou com a impressão de que não está aparecendo. Deixa eu ver se agora melhorou. Agora foi. Então, temos aí na tela a semana aqui 1. Vamos avançar então na questão da obra de Platão e de Aristóteles. A filosofia de Platão e de Aristóteles é uma filosofia em que se procura, aqui de uma forma muito correta, de refletir sobre os principais elementos do exercício do poder. Então, Platão e Aristóteles, eles têm uma construção política que é diferente, por exemplo, do que se via na antiguidade. Então, aqui a obra de Platão destaca, sobretudo, como deveria ser esse exercício do poder de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais correta, eu diria, mas ao mesmo tempo também uma forma mais racional. Esse é um elemento interessante, né? Então, Platão, a grande obra filosófica política de Platão é a República, né? Um livro que Platão escreve já na sua fase de maturidade. O pensamento de Platão, ele é dividido em 4 grandes momentos. O momento que é plenamente socrático, que é pós a morte de Sócrates. Esse segundo momento, que é o momento em que há um amadurecimento do pensamento de Platão, e o terceiro momento, que é o momento da velhice, né? E a República é uma obra da fase de maturidade, ou seja, é uma obra da fase de maior vida de Platão. Então, aqui na República, Platão pensa a sociedade humana como reflexo daquilo que a própria alma humana espelha. Então, Platão pensa a alma humana a partir de 3 elementos. Platão pensa a alma humana como, ou a nossa alma, a psicologia humana, segundo Platão, nos divide em 3 partes. Então, você tem uma parte que ele chama de alma concupiscente, que está ligada aqui à satisfação dos desejos, tanto biológicos, sexuais, de alimentação, enfim, de fome, de dor. Você tem uma parte relacionada à defesa do próprio corpo, e você tem uma que é a parte irascível, e você tem a chamada parte racional, que é a dedicada aí ao conhecimento. A cidade, para Platão, a cidade justa, ou seja, o exercício do poder que ocorre de forma justa e legal, ele também tem esse espelho. Ele, por um lado, ele divide a sociedade aqui em 3 grupos. Então, um primeiro grupo, que é o dos produtores, responsáveis aí pela questão da economia, da produção de sapatos, a produção de alimentos, enfim, a área de bens e serviços. A parte da defesa, né, que são os guardiões, e aí encarregado para defender e garantir a segurança da cidade. E o terceiro grupo, que é o grupo governante, que é esse campo de gestão que se mistura também com a parte da educação. Então, a justiça aqui em Platão, a dike em grego, como nós diríamos,
ela é resultado do equilíbrio entre esses três grupos, entre os produtores, entre os militares e os governantes, em que cada um deve exercer o seu papel dentro da cidade. Então, os produtores precisam produzir bens e serviços para o consumo de todos, as classes ou os grupos sociais, os militares defender a cidade, os governantes governar a cidade e educar as pessoas da melhor forma possível. Então, por quê? Porque na ausência, ou se na ausência desse equilíbrio em que cada um faz o que é a sua função, a cidade estaria desequilibrada. Então, na visão de Platão, se os produtores dominarem a cidade, eles vão colocar a cidade sobre seus interesses econômicos. Se os militares governarem a cidade, colocarão seus interesses militares à frente dos interesses sociais, né? Nada, né? A crítica já estava presente aqui há 2.500 anos atrás, antes de Cristo, né? Da presença dos militares na política. E, por fim, aí a ideia dos governantes serem governantes que detenham maior nível de conhecimento, e Platão chama esses governantes de rei filósofo. Porque o filósofo não é o filósofo de profissão, é aquele que mais sabe, aquele que mais estuda, aquele que mais se prepara. Apesar de Platão defender uma sociedade aristocrática em que uma elite, uma minoria, uma aristocracia, a sociedade defendida por Platão é uma sociedade aristocrática, mas a aristocracia platônica é uma aristocracia meritocrática, ou seja, as pessoas para ocuparem espaço, ou seja, as pessoas, a seleção de quem vai defender a cidade, produzir e governar, ela não se dá em função do nascimento, em função da origem social de cada indivíduo. Ela se dá simplesmente pelo mérito que cada uma das almas desses indivíduos possui e aptidão. Então, certas almas estão mais aptas a produzir, certas almas estão mais vocacionadas, o que nós chamamos de vocação, a defender a cidade, certas almas estão mais vocacionadas ao governo da cidade. Outro ponto aqui importante da obra platônica é isso em linhas gerais, né? O texto aqui já faz, em seguida, menção à obra aristotélica. Na obra de Aristóteles, Aristóteles parte de uma consideração que é uma consideração muito importante para nós entendermos os autores que virão depois, como é o caso de Maquiavel, como é o caso dos contratualistas, qual seja a ideia de que a vida em sociedade ou a vida na polis é algo natural. Então, esse é a tese fundamental aristotélica. A vida em sociedade é algo natural. Aristóteles chega a dizer lá na política que aquele que não vive em cidade, ou seja, que aquele que não vive na polis, é um animal ou é um deus. Portanto, o homem como um animal, é um zoon politikon, ou seja, é um animal político. A ideia do zoon politikon, do animal político, quer dizer que o homem é, por natureza, um ser sociável. Então, essa é uma tese que depois vai ser demolida e totalmente, plenamente criticada por Maquiavel e Hobbes, Locke e Rousseau, os contratualistas, os três porquinhos contratualistas, mas eu estou destacando porque é importante que vocês tenham em mente essa tese da naturalidade da vida humana em sociedade na visão de Aristóteles. Então, Aristóteles entende a sociedade de duas formas, ou seja, viver em sociedade é algo natural, e essa vida em sociedade, ela implica que nessa junção ou nessa aproximação entre ética e política, porque a ética, a reflexão, o ethos, ou seja, a reflexão sobre o costume, sobre a moral,
está vinculado ao que o indivíduo deve fazer, e a política é entendida por Aristóteles como o que a sociedade deve fazer, o que é melhor para a sociedade. Se a ética aponta do ponto individual o que é melhor para o indivíduo, a política deve apontar do ponto de vista geral o que é melhor para a comunidade, para a sociedade. Ok? Então, a grosso modo, é isso aqui que o texto está nos colocando. Então, vamos fazer as atividades. As atividades estão na página 189. Vejamos só. Analise o enxerto seguinte. Não menos estranho seria fazer do homem feliz um solitário, pois ninguém escolheria a posse do mundo inteiro sob a condição de viver só, já que o homem é um ser político e está na sua natureza o viver em sociedade. Por isso mesmo, o bom homem, ou o homem bom, viverá em companhia de outros, visto possuir ele as coisas que são boas por natureza. Então, a citação aqui da Política de Aristóteles. A partir do enxerto acima, explique por que Aristóteles, o ser humano, é um animal político. Aqui está claríssimo. Vejamos só. Por que o homem é um animal político? Porque ele não vive sozinho. Olha o que Aristóteles diz. Pois ninguém escolheria a posse do mundo inteiro sob a condição de viver só, já que o homem é um animal político. Ou seja, o homem é um animal que vive em sociedade. O homem é um animal que divide o espaço com outros homens, porque nós somos dependentes uns dos outros. Então, eu sou professor, eu trabalho, eu dou aula, meu espaço é o espaço da educação, mas os pais, as mães, enfim, cada um de vocês tem uma atividade econômica diferente da minha, e um vende, o outro produz, e nós nos complementamos como indivíduos. Nós nos complementamos como indivíduos que cá estamos a pensar na sociedade. Texto 2, espero que vocês estejam conseguindo ver a tirinha. Leia a tirinha a seguir e o texto. Esse aqui, eu não lembro o cartunista que produz essas tirinhas. Mas vejamos só. Por que as pessoas em diferentes países, com diferentes crenças, não podem todas viver juntas em paz? Aí o magrinho e o mais fortinho responde. Porque eles se recusam a ouvir sobre o que é bom para elas. Aí o magrinho vem e responde. Quem iria dizer para elas o que é bom para elas? Eu. Ai, isso é ótimo. Exercita-te primeiro, cara amigos. Aí tem uma citação do Platão aqui, do Primeiro Alcebiades, que é uma obra de Platão, eu vejo só. Exercita-te primeiro, cara amigo, e aprende o que é preciso conhecer para iniciares na política. Antes, não. Então, primeiro precisamos adquirir virtude. Tu ou quem quer que se disponha a governar ou administrar não só a sua pessoa e seus interesses particulares, como a cidade, as coisas a ela pertinentes. Assim, o que precisa alcançar não é o poder absoluto para fazeres o que bem entendes, contigo ou com a cidade, porém a justiça e a sabedoria. A partir de seu conhecimento sobre a teoria política de Platão, explique por que para Platão apenas o filósofo é capaz de governar com justiça. É o que nós falamos, né, mas durante a explicação da aula, a filosofia de Platão pensa a sociedade em 3 grupos: o grupo daqueles que produzem os bens e serviços, né, da produção de livros ou mesas até a produção de alimentos, celulares e por aí vai, e o grupo dos que defende a cidade, dos militares, e o grupo da gestão, que é também o grupo no qual se insere a educação. Então, para Platão, a sociedade deve ser uma sociedade meritocrática. É uma sociedade aristocrática em que os melhores governam, mas a posição de ser melhor, entre aspas, na sociedade, a posição de governo na sociedade é dada pelo conhecimento. De certa forma, eu, por exemplo, sou professor, sou concursado no Estado. Então, o Estado moderno, tal como nós o compreendemos, ele também
bebeu na fonte de Aristóteles, de Platão, desculpa, ele também trouxe esse elemento meritocrático para a sua constituição e a sua formação. Então, para exercer determinados postos no Estado, é necessário sempre fazer concurso público. Mas escuta, a ver se eu digo bem. O princípio que de entrada estabelecemos que devemos observar em todas as circunstâncias, quando fundamos a cidade, esse princípio segundo me parece, ou ele ou uma das suas formas, a DIC, a justiça. Ora, nós estabelecemos, segundo suponho, e repeti-lo muitas vezes, se bem te lembras que cada um deve ocupar-se de uma função na cidade, aquela para a qual sua natureza é mais adequada. É uma citação aqui do texto da República, uma tradução muito boa, que é uma obra portuguesa, da Galuccio Gulbenkian, por isso esse português muito de Portugal mesmo, né? Mas o fundamental aqui é que esse trecho destaca o que eu falei há pouco. Com base nos textos e conhecimento sobre a concepção platônica de justiça, a cidade ideal assinala a alternativa correta, ou seja, a cidade platônica é uma cidade que pressupõe um equilíbrio. Cada grupo social, lembrando os grupos sociais, produtores, militares e governantes, cada um deve exercer o seu papel na cidade. Para Platão, a cidade ideal é a cidade justa, ou seja, a que respeita o princípio de igualdade natural entre todos os seres humanos, concedendo a todos os indivíduos os mesmos direitos perante a lei. Vamos ver as outras. Platão defende que a democracia é fundamento essencial para a justiça. Essa aqui é falsa porque, como nós dissemos, para Platão, o fundamento essencial é a ideia do conhecimento, é a meritocracia. E além disso, ele defende como melhor organização social a aristocracia e não a democracia. Na cidade ideal platônica, a justiça é o resultado natural das ações de cada indivíduo. Está errado aqui. Isso aqui parece os liberais aí da modernidade, na perseguição de seus interesses pessoais. Opção D. Para Platão, a formação de uma cidade justa só é possível se cada cidadão executar da melhor maneira possível sua função própria, ou seja, se cada um fizer bem aquilo que lhe compete segundo suas aptidões. Provavelmente vai ser a letra D. Platão acredita que a cidade só é justa se cada membro do organismo social tiver condições de perseguir seus ideais, exercendo funções que promovam a sua ascensão econômica e social. Isso aqui é muito liberal. A resposta correta aqui é a alternativa D. Para Platão, a formação de uma cidade justa só é possível se cada cidadão executar da melhor maneira possível a sua própria função, ou seja, se cada um fizer bem aquilo que lhe compete, segundo as suas aptidões. É isso então, meus nobres, né? Gostei muito dessa primeira aula, né? Espero que vocês possam ver e rever a nossa aula e até a semana 2. Forte abraço.